Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 3. Let's open our Bibles in 2 Timothy chapter 3. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timothy chapter 3. Enquanto você encontra, deixa eu dar um pano de fundo aqui para a gente poder entrar com mais precisão na mensagem. Let me give you some context so we go in with precision. Nós vamos dar continuidade. Começamos a falar na semana passada sobre a purificação do nosso ser integral. A Bíblia fala especificamente em 2 Coríntios capítulo 7, tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne quanto no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. A purificação do nosso ser. We started speaking last week about the purification of our being based on 1 Corinthians 7. E é claro que quando se fala da purificação da carne, aqui falando sobre nosso comportamento, aquilo que é visível, And of course, when we speak about the purification of the flesh, our behaviors, what is visible, é muito fácil a gente conseguir detectar aquilo que está de errado nas nossas práticas e comportamentos. it's easy for us to detect what's wrong in our O behaviors. difícil é quando se fala da purificação do espírito, The hard thing is talking about the purification of the spirit, porque nós estamos falando sobre um lado invisível do nosso ser. because we're talking about an invisible side of our being. E agora a gente precisa conseguir detectar quais são as obras que fazemos a partir dessa influência espiritual, And now we have to detect what are the works we do coming from this spiritual influence, para que elas sejam denunciadas e para que nós possamos das duas coisas fazer. for they can be then exposed and we can do two things. Aqueles que não estão sendo influenciados, Those that aren't being influenced, é como uma vacina para mim e para você, it's as a vaccine para que a gente possa conseguir não receber esse vírus. for us to prevent this virus. Para aqueles que estão sendo influenciados, But for those that are being é um influenced, medicamento para que você possa se livrar dele. it's a medication for you to get rid of it. Então, a gente falou sobre as obras da carne So we spoke about the works of the e flesh, sobre a contaminação do espírito. Nós falamos sobre dois aspectos bem práticos dentro da igreja. and in the contamination of the spirit we spoke about two aspects that are practical in the Primeiro foi o church. legalismo, First is legalism, o outro foi a religiosidade. and second is the spirit of religion. Então, a religiosidade So religion é quando nós colocamos as coisas boas em prática is when we do good things, acima das coisas essenciais. but we place them above the essential Quando a ones. gente começa a praticar coisas boas com a motivação errada. Is when we practice good things with the wrong Quando motivations. nós conseguimos implementar ensinamentos humanos When we implement human teachings e sem distinguir quais são os ensinamentos da palavra. without distinguishing the teachings of the word. E aí a gente começa a viver uma vida espiritual cheia de regras feitas pelos homens And we live a spiritual life filled with rules made by men, e a gente não consegue entender qual é o puro princípio do ensinamento da palavra de Deus. and we can't understand what's the pure principle of the teaching of the word of God. Então vamos ler agora 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 até o versículo 5. So we're going to read 2 Timothy chapter 3 verses 1 through 5. Eu vou ler na nova versão transformadora, mas a palavra-chave que eu vou usar no grego, ela é a mesma palavra que talvez você tenha na versão comum ou na versão mais usada. Diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão a outros e não terão autocontrole, serão cruéis e adiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Versículo 5. Serão religiosas. Talvez na versão que você tem em mãos, a palavra que aparece aí é a palavra piedade. Serão
com aparência de piedade. A palavra piedade é a palavra eusebeia no grego, que significa religioso. É a mesma palavra. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Vamos orar? Let's pray. Obrigado, Espírito Santo, Thank you, Holy Spirit, mais uma vez pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. once more for the privilege of having your Nos ajude a word. cumprir essa missão nesta manhã, Senhor. Help us to fulfill this Que mission. as nossas mentes sejam dilatadas, May our minds be dilated. que o nosso ser espiritual possa estar receptivo May our spiritual beings be receptive. e que as nossas mentes sejam tocadas pelo Senhor nesta manhã. And may our minds be touched by you. Em nome de Jesus. In the name of Tome Jesus. seu assento, queridos. Obrigado. You may be seated. Thank you. Quando nós estamos falando sobre essas contaminações no espírito, When we're speaking of this contamination in the spirit, obviamente que Paulo, quando ele instrui a Timóteo, que é o texto que nós lemos aqui hoje, Paul, when he instructs Timothy in the text that we read here, ele está falando sobre uma série de comportamentos he's talking about a series of behaviors que seriam manifestos, que seriam conhecidos através de pessoas, de atitudes de pessoas nos nossos dias. would be known through people's actions in our days. Ele fala sobre esses últimos dias que nós viveríamos dias trabalhosos, He speaks that we would live difficult days in the last dias days, difíceis, days that were hard. porque a dificuldade desses dias está exatamente pautada no comportamento e no caráter dessas pessoas. Because the challenge of these days would be based on the behavior of these people. Lidar com essas maldades, com esses comportamentos, torna a vida de qualquer pessoa uma vida difícil. Dealing with this evil makes anyone's life hard. Só que quando nós olhamos para os acontecimentos bíblicos, But when we look at what happens in the Bible, nós entendemos que o Senhor, Ele vai separar os tempos e as estações, e Ele vai permitir algumas coisas acontecerem em tempos específicos da história. we understand the Lord separates times and seasons and allows specific things to happen in E specific existem times. coisas que estão reservadas para acontecerem nesse tempo And there are things that are to happen in this que time nós estamos vivendo. that we are living Eu right não quero now. aqui entrar em nenhuma linha de conspiração And I don't want to go into any ou conspiracy trazer qualquer theories confusão na mente de ninguém. or bring any confusion to Eu quero anyone's apenas dizer a mind. você But I want to tell que you pela permissão de Deus, that by the permission of the nesses Lord, últimos dias, in these last days, existem influências espirituais malignas there are evil spiritual que influences têm o poder de, encontrando legalidades na vida de pessoas, that have the power, when they find a way in people's lives, influenciarem seus comportamentos, to influence these people's behavior, influenciarem suas atitudes. to influence their actions. Existem influências malignas There are evil influences que acabam encontrando lugar na vida de pessoas que não estão com realmente seus corações alinhados a Deus e a sua palavra. that end up finding a place in people's hearts that don't have their hearts aligned with the Quando Lord. nós falamos sobre isso, When we speak about this, todos nós all of us estamos sujeitos a tais influências. are subject to these Até influences. mesmo aqueles que se dizem mais próximos de Deus Even those that call themselves even closer to God, estão sujeitos a essas influências. they're also susceptible to these Existe uma influences. grande diferença entre a possessão espiritual maligna There's a great difference in between spiritual evil e a possession influência espiritual maligna. and the influence. Quando você olha, por exemplo, Lucas capítulo 8, Jesus está chegando numa cidade chamada Gadara. When you look at Luke chapter 8, E a Bíblia diz que tem um homem que sai dali, Jesus comes to a city, vai ao encontro de Jesus, and there's a man there that comes e to esse encounter homem está Jesus. possuído de um espírito maligno. And this man is demon possessed. Quando ele está possuído, When he is demon ele possessed, perde o seu senso de
Ele perde o seu senso de direção. He loses his sense of direction. Ele perde o seu senso de He existência, loses his sense of existence, de autocontrole. of self-control. É como uma pessoa It's like a person que está sendo possuída completamente de um espírito maligno. that's being completely possessed by an evil A spirit. mente dessa pessoa está possuída. That person's mind is Ela não tem possessed. ideia do que ela está falando. They don't know what they're saying. Ela não tem ideia do que ela conhece e está They transmitindo. don't know what they know. Muitas delas mudam a sua voz, Many of them change their mudam o voice, seu comportamento, change their mudam o behavior, seu temperamento, change their se tornam personality. irreconhecíveis. They become irrecognizable. Pessoas que são possuídas por espíritos malignos. People that are possessed by evil Eu não estou spirits. falando de possessão maligna. And here I'm not speaking about Eu evil estou falando possession, de influência but maligna. I'm speaking of evil E influence. quando se fala sobre influência, And when you speak of como eu influence, disse, qualquer um de nós like I said, any of us estamos sujeitos a tais are influências. susceptible to these. Quando você olha Mateus capítulo 16, When you look at Matthew chapter Jesus 16, está nos seus últimos dias aqui na terra para cumprir a missão que seria consumado o sacrifício na cruz. Jesus is about to fulfill the mission of the sacrifice of the cross. Jesus está indo morrer na cruz He's going to die on the pelos cross nossos pecados, for our sins, pelos pecados de toda a for humanidade. the sins of E humanity. quando ele compartilha com seus discípulos And when he shares this with the que ele está indo disciples, para that Jerusalém, he's going to que ele vai se entregar para ser sacrificado, that he's about to surrender himself to be a Bíblia diz sacrificed, que Simão Pedro, the Bible says that Peter, que era dos discípulos de Jesus, that was one of the disciples of que Jesus, estava no grupo dos discípulos mais próximos de Jesus, that was in the group of the ones closest que to já Jesus, estava caminhando com Jesus há aproximadamente 3 anos, that was already walking with Jesus for 3 years, que teve a revelação de quem Jesus era. that had the revelation of who Jesus Quando você olha was. para a vida de Simão Pedro, When you look at Simon Peter, ele estava lá no Monte da Transfiguração. he was in the mountain. Ele estava em vários episódios onde visões espirituais foram dadas. He was in so many episodes where spiritual visions were Ele given. estava presente nos maiores ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos. He was present in the greatest teachings that Jesus gave Ele to his estava nos disciples. principais episódios quando Jesus deixava todos os demais, os 9, e apenas com Pedro, Tiago e João em lugares específicos. He was in the main episodes where Jesus would take Peter, James, and John to specific places. Esse homem That man foi vítima was a victim de uma influência maligna, of an evil influence. ao ponto de Jesus olhar para ele, To the point where Jesus looks at him. quando Pedro, em talvez uma boa motivação, When Peter, even in a good motivation, mas tentando bloquear uma missão, uma obra que o Senhor estava para fazer, tries to block a mission that the Lord is about to chega do, para Jesus e fala assim: não, Jesus, esquece esse negócio de ir para Jerusalém ser he comes crucificado. to Jesus and says, forget about going to Vamos Jerusalem. ficar todo mundo bem aqui, a gente está tão bem. Let's stay here, we're doing Não so faça well. isso, Jesus. Don't do that, Não Jesus. vá para a cruz. Don't go to the Não vá cross. ser crucificado. Don't go to be A Bíblia crucified. diz que o Senhor Jesus olha para ele The Bible says Jesus looks at e him fala assim: para trás de mim, and Satanás. says, behind me, Satan. Pedro não foi possesso, Peter wasn't mas possessed, Pedro foi influenciado but he was e influenced. permitiu que essa influência maligna And he allowed that this evil tomasse o influence controle de suas decisões took control of his e decisions moldasse o seu comportamento naquele momento. and changed his behavior in that moment. Essas influências malignas, These evil influences, elas buscam espaço na vida de qualquer um de nós que servimos a Deus. they seek place in the life of any of us that serve God. Não acho que o diabo está brincando conosco. Don't think the enemy is joking E não with ache, us. não pense que nós somos mais inteligentes do que ele. And don't think that we're smarter than he is. Satanás já trabalha contra o homem há pelo menos 6.000 anos. The enemy has been working against mankind for at least Não acho 6,000 que eu e years. você que temos alguns anos de idade Don't think that us with a few years já of temos a age, experiência de bloquear e blindar todos os ataques dele. we already have the experience to block all of his Nós attacks. precisamos em tempo e fora de tempo We need to, in time and out of time, vigiar to be vigilant e orar. and to pray. A influência The influence, maligna the evil que tenta influence se instaurar dentro da igreja, that tries to be in church, tenta trazer um dos principais danos que
nós podemos sofrer como igreja, tries to bring one of the main harms we can suffer que é as a perder a church. nossa identidade. That is losing our identity. A influência The influence desse espírito de religiosidade, of the spirit of religion ele tenta trazer conceitos humanos, tries to bring human e por concepts. serem conceitos humanos, And because they're human e muitos concepts, deles humanistas, many times they're eles humanistic. tentam bloquear They try to block a simplicidade daquilo que Deus está fazendo no meio do seu the povo, simplicity of what God is doing in the middle of His people. comprometer a originalidade, It tried to compromise the a originality, essência daquilo que Deus deseja fazer na sua igreja, the essence of what God wants to do in His church. adicionando conceitos, Adding on concepts, adicionando uma série de leis humanas, adding on a series of de human ensinamentos laws, of humanos human teachings que parecem ser bons, that seem to be good, mas não estão embasados na palavra de Deus. but they're not based on the Word É of God. literalmente pessoas quererem ensinar os outros a fazerem aquilo que Deus nunca pediu para que ninguém fizesse. People trying to teach others to do what God never told them to do. Fortalecer leis, Strengthening laws, fortalecer mandamentos, strengthening commandments, criar listas de coisas que não podem ser feitas. creating lists of things you E eu te can't explico do. o porquê que eu acredito ser um dos principais motivos para isso. And I explain to you why I believe this is one of the main reasons for Porque this. falta um relacionamento verdadeiro com a pessoa do Espírito dentro da Because of the igreja. lack of relationship with the Spirit. Ouça o que eu vou dizer a você. Listen to what I'm going to Onde os say. relacionamentos são fracos, Today relationships are weak. as leis e mandamentos precisam ser fortes. Where the relationship is weak, the Mas rules quando have to be os strong. relacionamentos são fortes, But when relationship is strong, nós quase não precisamos de leis e mandamentos humanos. we almost don't need human Porque o commandments próprio and laws. Espírito Santo, no qual nós precisamos manter um relacionamento com Ele, Because the Holy Spirit Himself, which we have a relationship Ele with, é que nos instrui e nos dirige no caminho que devemos trilhar. and guides us in the way we should go. Não existe ninguém There is no one que tenha um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo that has a true relationship with the Holy Spirit que precisa de ser lembrado aquilo que você não deve that fazer. needs to be reminded on what you shouldn't do. Porque no momento que você faz algo que você acredita não ser o que Deus deseja que você faça, The moment you do something that you believe God didn't want you to do, o próprio Espírito Santo traz a consciência do pecado nos nossos the Holy corações. Spirit Himself brings the consciousness Não of existe sin. ninguém There is no one que precisa dizer para outrem that needs to tell someone como else você deve falar, how you should speak, como você deve vestir, how you should dress, como você deve se portar, how you should behave. porque ninguém que é guiado pelo Espírito No one that is guided by the vai se Spirit vestir de maneira a ser pedra de tropeço para outros. will dress to bother someone else. Ninguém que é dirigido e direcionado pelo No Espírito one that is directed by the Holy Spirit vai se portar de uma maneira que não vai honrar o Senhor na will sua behave vida. in a way that won't honor the Lord. O que nós precisamos entender What we need to understand é que quando as leis humanas is that when human e o laws espírito de religiosidade and the spirit of religion começa a se apoderar da igreja, start to take over the church, é porque em algum lugar because nos somewhere faltou a sensibilidade we had the lack of para sensitivity saber para onde Deus está nos conduzindo. to know where God is A taking us. perda The do loss nosso relacionamento com o Senhor of our relationship with the Lord nos coloca numa condição puts us in a onde nós condition precisamos usar de regras e leis humanas where we have to use human laws and rules para tentar manter as pessoas no caminho que nós acreditamos ser o caminho certo. to try and keep people in the way we believe right. Nós vamos falar um pouco sobre isso ainda mais hoje. We're going to talk a little bit more about this. Isso vem But this comes e é colocado por Jesus and is put by Jesus literalmente como um fermento no meio da igreja. as yeast in the middle of the church. Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. Jesus speaks about the yeast of the Pharisees. Antes de falar um pouco sobre o fermento dos fariseus, deixa eu trazer um alerta para vocês aqui hoje. Before this, I want to bring a warning to you. Porque quando nós estamos vivendo um tempo de vitórias nas nossas guerras, Because when we're living a time of victories in our battles, e isso pode ser aplicado em qualquer circunstância. Quando eu falo vitória nas nossas guerras, eu posso aplicar isso no sucesso da sua empresa. and I can apply this in any circumstance, the Eu posso success of your aplicar isso no business, crescimento da igreja. the growth of the church. Eu posso aplicar isso em qualquer outra área da sua vida pessoal, profissional, espiritual, que você esteja tendo um sucesso naquele momento. I can apply this to any area of your life that you're having success in that Quando moment. você olha dois lutadores, por exemplo, When you look at two fighters, for quando example, um dos lutadores está vencendo o seu oponente de uma
vantagem muito grande, when one of them is winning by far over his opponent, é onde ele pode ser surpreendido, it's when they can be surprised. porque normalmente as suas guardas se abaixam. Because usually their guards are down. A gente se lembra muito bem das duas grandes batalhas que Josué teve, as duas primeiras batalhas que ele teve quando ele assume a liderança do povo. Remember the two great battles that Joshua had when he takes leadership of the people. Primeira foi em Jericó, First in Jericho, muralha alta, big wall, as pessoas debaixo de uma instrução de Deus que não fazia sentido, people under an instruction that doesn't make sense, se colocaram em um lugar de alerta, placed in a place of se warning, colocaram em um lugar de dependência do Senhor. in a place of dependence of the Lord. Venceram uma das maiores e mais importantes batalhas do povo de Deus, que foi a conquista de Jericó. They won one of the most important battles, that was conquering Jericho. Mas nós nunca falamos tanto sobre a segunda batalha, But we don't really talk about the second que one. foi a batalha de um povo bem pequeno chamado povo de Ai, That was a battle with a very small que people. Josué desprezou aquele povo, That Joshua didn't really care porque about viu o them. tamanho da vitória que Deus tinha dado em Jericó. Because of the great victory of Jericho. E uma batalha tão pequena, And in such a tiny de um battle povo tão desqualificado em relação ao povo de Jericó, of such an unqualified people. porque abaixaram as Because guardas, they let their guards down. saíram envergonhados, They left ashamed. perderam a batalha, They lost the battle. porque confiaram em si, Because they trusted in abaixaram a themselves. guarda Let their guards e acharam down. que não precisavam do Senhor. And they thought they didn't need the Lord. Quando nós olhamos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, When we look at the letter from Apostle Paul logo to na Corinthians, primeira carta de Paulo aos in Coríntios, 1 Corinthians, recado para você que está tendo vitórias na sua vida. just a message for you that has victories in Recado your para life. todos nós que estamos vivendo um tempo especial de Deus em qualquer área das nossas A vidas. message for us that are living a special time Paulo with God. começa a falar com aqueles irmãos em Corinto. Paul starts to speak with the brothers in Corinthians. Ele começa a falar logo nos primeiros versículos do primeiro capítulo. Ele diz assim: eu sei que vocês não têm falta de nada. And in the first chapters he says, I know you don't lack Vocês são anything. agraciados em tudo. You're blessed in everything. Vocês são favorecidos em tudo. You're favored in Não everything. falta nenhum dom sequer na igreja de vocês. None of the gifts are lacking in your church. Imagine, queridos, Imagine, você vir num culto you come to a service. e aí todo culto um mover sobrenatural de Deus. Every service a supernatural move of God. Profecia, Prophecy, variedade de línguas, variety of tongues, interpretação de línguas, interpretation of discernimento de tongues, espírito, discernment of the dons de Spirit, curar, the gift of healing, maravilhas. wonders. Sabe, Deus se mover de uma maneira poderosa na igreja. You know, God moving in a powerful way. Pessoas saírem de longe. People coming from far. Para que classe de novos membros? Why new members Não class? precisa de classe de novos We membros. don't need new members As pessoas já class. se tornam membros quase que automaticamente, o volume de gente que está chegando. There's so many people, they almost become members automatically. De repente, And suddenly, porque eles achavam que estavam com toda aquela força, because they thought they had all that strength, eles permitiram a guarda baixar. they allowed their guards to be down. E agora eles permitiram essas ideias humanas se instalarem dentro da igreja. And they allowed human ideas to be installed in the E o church. que acontece? And what happens? Quando nós deixamos de focar naquilo que Deus diz, When we don't focus on what God e says, porque foi Deus que disse, because God said it, se eu gosto ou se eu não gosto, if I like it or not, eu me sujeito àquilo, I'm under that. e nós nos encontramos na mesma visão. And we meet in the same vision. Mas quando eu enfraqueço aquilo que Deus diz, But when I weaken what God e eu says, valorizo aquilo que cada um de nós estamos dizendo, and I value what each and every one of us are nós saying, criamos divisões dentro da we igreja. create divisions in the church. Porque cada um começa a querer defender o seu próprio pensamento. Because each person wants to defend their own E thought. foi o que aconteceu naquela igreja. And that's what happened. Uns diziam eu sou de Paulo, One said, I'm from Paul. outros diziam eu sou de Apolo, Others, I'm from Apollo. outros diziam eu sou de Cefas. Others, I'm from Peter. E aí Paulo começa a atacar exatamente isso. And then Paul attacks that. Tipo, como que vocês, Like, how can you, tendo tudo que vocês têm, having everything you vocês have, estão agora cheios de divisões no you're vosso now meio? filled with division? E aí no versículo 19 e no versículo 24, In verse 19 and do 24 capítulo 1 da carta aos Coríntios, of 1 Corinthians 1, Paulo sutilmente trata o que estava acontecendo, que estava gerando aquela divisão no meio deles. Paul subtly talks about what was creating that division. Sabe o que ele fala? You know what he says? Ele fala sobre a sabedoria humana. He talks about human wisdom. Ele estava falando sobre a maneira como eles estavam racionalizando
ao seu próprio prazer o que Deus estava fazendo no meio do povo. He talks about how they were rationalizing to their own pleasure what É God was quando doing. nas nossas atitudes It's as if in our actions, parece que o que Deus está fazendo não é suficiente. seems like what God is doing isn't A gente enough. tem que começar a criar modos operantes para proteger aquilo que está acontecendo. We need to create operational methods to protect Você what não is pode happening. fazer isso, You can't do você that. tem que fazer aquilo. You have to do E a this. gente começa a colocar um tanto de leis e regras dentro da igreja. We start to put a bunch of rules in the E é church. exatamente isso que abre a porta para a influência do espírito de And religiosidade. that's what opens the door for the influence of the spirit of religion. Aquilo vem como um fermento que cai dentro da massa, That comes like yeast that comes que into the só dough. infla a massa, That swells up the dough. mas que não acrescenta nenhum nutriente a ela, But that doesn't add on any mas que não nutrients. acrescenta nada de bom a ela. Doesn't add on anything to it. Jesus fala em Mateus capítulo 5, Jesus perdão, says in- Mateus capítulo 16, versículo 5. Jesus says in Matthew 16 verse 5, Tenham cuidados, be careful, fiquem atentos be attentive com o fermento dos fariseus e dos saduceus. with the yeast of the Pharisees and the Sadducees. Por quê? Why? Porque os fariseus Because the Pharisees, estavam olhando o sucesso do ministério de Jesus, they were looking at the success of Jesus' estavam olhando as ministry. multidões que o seguiam, They were looking at the multitudes that estavam followed olhando him. os seus discípulos They que were eram looking usados at his disciples that were para used fazerem maravilhas, to do wonders, para reproduzir os ensinamentos do Senhor, to reproduce the teachings of e the eles Lord. começavam a pegar algumas coisas And they started to get a couple of things para tentar condenar o que os discípulos estavam to fazendo. try and condemn what the disciples were Espírito doing. de religiosidade, uma das coisas que ele faz é isso. Spirit of religion, it does this. Aquilo que não concorda, What they don't agree ele with, cancela e fala que Deus não está naquilo. they cancel it and say that God isn't in that. Começa a se achar como juiz no meio do povo. They start to think they're a judge in the middle of the Começa a people. achar que sabe todas as coisas, They know of all como things se fosse doutor em Deus, as if they were a doctor in doutor God, nas coisas de Deus. PhD in the things of God. Deus só age dentro do meu entendimento. God only works in my E aí sabe o que eles understanding. faziam? You know what they used to do? Eles falaram com Jesus, se você olhar lá na frente em Marcos capítulo 7, If you see in Mark chapter 7, eles estavam argumentando por que os discípulos não lavavam as mãos. they had an argument on why the disciples didn't wash their hands. Outrora eles argumentavam por que os discípulos não jejuavam. Or they would fight because the disciples wouldn't fast. E Jesus começa a trazer um contraponto a And eles, Jesus brings a counterpoint to them. exatamente trazendo a verdade do evangelho que o Senhor deseja que possamos praticar. Bringing the truth of the gospel that God wants us to practice. Que não é uma vida de regras e leis, That isn't a life of rules mas and uma laws, vida de relacionamento com Ele. but a life of relationship with Him. Quando falam sobre o jejum, When they speak of fasting, Jesus fala assim, Jesus says, queridos, o Guys, noivo está com eles. the bridegroom is with Se o them. noivo está com If eles, the bridegroom is with você não them, precisa jejuar. you don't need to fast. Quando falam sobre as mãos que não eram lavadas, When they speak of the hands that weren't Jesus washed, condena eles. Jesus condemns E ele them. fala bem assim no capítulo 7, versículo 5 de Marcos. Ouça. And he says, Mark chapter 7 verse 5. Interpelavam os fariseus e os escribas, eles ficavam incomodando Jesus com isso. E diziam, por que andam os teus discípulos, porque não andam, perdão, os teus discípulos em conformidades com a lei e com a tradição dos anciãos? Eles não estavam preocupados com aquilo que Deus tinha falado. They weren't worried about what God was saying. Eles estavam preocupados em manter a tradição dos anciãos. They were worried about keeping the tradition of the elders. Comem sem lavar as mãos. Respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar com os lábios, queridos, é colocar palavras ao conhecimento dos outros. Honoring with the lips is putting words to the Mas knowledge o of coração others. deles estava longe do But Senhor. their heart was away Porque o from the espírito Lord. de religiosidade, Because ele the se spirit of veste religion de uma capa de aparência. Dresses as an appearance. Ele quer simplesmente mostrar para as pessoas aquilo que tem, Wants to show people what they aquilo que have, sabe, what they know, aquilo que faz. what they do. Mas o coração deles está longe de But their Deus. heart is far away Estão from querendo God. lidar com mãos serem lavadas, They want to deal with hands being porque washed. isso é fácil ser visível. Because that's easily Mas o to Senhor be diz, seen. mas o coração deles está longe de mim. The Lord says that their hearts is far away Versículo from me. 7, o Senhor continua dizendo, Verse 7, he continues. em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. É fácil querer controlar as pessoas
ensinando doutrinas com preceitos de homens. See, it's easy to control people with doctrines that come from men. Condenar pessoas. So it's easy to condemn people. Colocar pessoas em um estado To inferior. place people in a state of inferiority. Para que você ou alguma liderança que esteja debaixo da influência desse espírito se ache superior aos demais. So any leadership that's under the influence of this spirit becomes superior. Normalmente o espírito de religiosidade, ele tenta condenar tudo aquilo que as pessoas fazem para tentar agradar a Deus. Usually the spirit of religion tries to condemn what people do to please God. Se você não tem o diploma que eu tenho, If you don't have the diploma that I se do, você não fez o curso que eu fiz, if you didn't do the course se that I você não did, leu a Bíblia quantas vezes eu li, if you didn't read the Bible as se many você não times as I participa did, de todos os cultos, if you don't participate in every se service, você não serve no altar da if igreja, you don't serve in the altar, você é inferior a mim. you are inferior to É a me. forma como eles tentam colocar. That's the way they try to do it. Tentam colocar as pessoas sempre abaixo. They try to place people always Porque se under. conseguem colocar as pessoas abaixo, Because if they can place people under, conseguem exercer governo sobre they elas. can exercise government over them. Livre-se de qualquer influência de espírito de Be religiosidade. free of the influence of the spirit of religion. Jesus continua falando, versículo de número 8. Jesus keeps going on verse 8. Vocês negligenciam o mandamento de Deus para guardar as tradições dos homens. E diz: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares os vossos próprios preceitos. E olha o que ele fala no versículo 10 do capítulo 7 de Marcos. Mark 7 verse 10. Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o teu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderíamos aproveitar de mim como corbã, isto é, uma oferta ao Senhor, então dispensais o fazer a qualquer uma dessas coisas a seu pai e a sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitis, e fazei uns aos outros coisas semelhantes. Olha o que eles faziam. Deixa eu traduzir isso para você entender. Let me bring this for you to understand. Look at what they did. Se existia uma oferta If there was an offering que eles poderiam dar a seus pais, that they could give to their parents, porque a lei dizia because the law said que os pais deveriam ser honrados, that the parents should be honored. então eles julgavam o valor daquela oferta. So they would then judge the value of Se a that oferta offering. fosse uma oferta talvez grande ou uma oferta valiosa, If it was a valuable offering, eles eram convencidos a não dar aquelas ofertas aos pais, they were convinced to not give it to their parents, mas dar as ofertas ao Senhor. but to give it to the Lord. É mais ou menos como aquele episódio de Saul, It's like that episode in que for quando Deus Saul, mandou que ele exterminasse todo o exército do inimigo, that when God told him to kill all the enemy, ele tentou guardar as melhores coisas, dizendo que ele ia oferecer aquilo ao Senhor. he tried to keep the best things and try to offer it to the E aí Lord. Deus vai e repreende ele através do profeta Samuel, dizendo: Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a tua obediência. So he just calls his attention through Samuel, saying he doesn't need a O sacrifice, que but esses wants his religiosos obedience. fazem, What these religious eles people querem do, julgar aquilo que nós ofertamos they want to judge what we offer pelos seus valores visíveis, based on the visible pelos value, seus valores naturais. based on the natural E value. pior, And worse, querem exercer influência sobre nós, want to exercise influence over dizendo us, o que nós devemos ou não devemos fazer com as nossas ofertas. saying what we should or shouldn't do with our offerings. Aí sabe o que o Senhor diz? You know what the Lord Vocês says? perderam o propósito de obedecer a palavra He says you missed the purpose in obeying the e estão word, obedecendo os vossos próprios preceitos e julgamentos. and you're obeying your own judgments. Ou seja, Or be it, você não pode dar para alguém só porque é uma grande you oferta. can't give it to someone just because it's a great Você tem, offering. deixa eu traduzir para os nossos dias aqui. Let me translate for our days. Alguém chega para o pastor. Someone comes to the pastor. Isso acontece aqui, tá, gente? Só em igreja lá em Marte que This acontece doesn't happen. isso. It only happens in churches in Mars. Chega lá para o pastor da igreja em Marte Get to the church, the pastor of the e church in fala assim: Mars. pastor, eu senti no coração He says, de Pastor, I felt in my pagar heart ano de aluguel para um irmão. to pay 1 year of rent to a Aí brother. o pastor fala: não The pastor faça says, isso. No, Você don't do tem que that. dar esse recurso para a You igreja. have to give this to the church. Você não pode dar assim um ano de aluguel para ninguém porque é muito dinheiro. It's a lot of money. Tentar controlar aquilo que as pessoas querem ou devem fazer com seus próprios recursos. Try to control what people are going to do with their own resources. Alguém comigo nessa manhã? Anyone with me?
E essa tentativa de controle And this attempt of control é sempre exercida por alguém que se coloca numa posição superior. is always exercised by someone that's in a superior Que position. você olha e acha que ele é mais santo, That you look and think that they're more que ele é mais holy, capaz, that they're more que ele capable, é mais that conhecedor. they're more knowing. Sabe, a influência do espírito de religiosidade dentro da igreja Now, the influence of the spirit of religion in the church tenta silenciosamente tries to, in colocar as silence, pessoas debaixo de um domínio, de um governo, place people under a dominion, aonde os líderes direcionam o povo da maneira como eles querem. where the leaders direct people in the way they want. Porque se direcionarem as pessoas a um verdadeiro relacionamento com Deus, Because if they direct people to a true relationship with God, certamente muitas dessas pessoas não ficarão debaixo da liderança desse líder. certainly a lot of people wouldn't stay under these people's Porque o leadership. coração de alguns desses líderes já está longe do Senhor há Because muito some tempo. of their hearts are really far away from the Então eu Lord for a tento long time. controlar você com o meu conhecimento. So I try to control you with Eu my tento knowledge. controlar você com a minha sabedoria I try humana, to control you with my human knowledge, te bloqueando de buscar algo da fonte que é o Senhor. blocking you from seeking from the source that is Porque the Lord. enquanto eu conseguir te dominar, Because when I can have dominion eu over tenho you, você na minha mão. I have you in my O hands. dia que eu conectar você a verdadeira fonte que é o Senhor, The day I connect you to the source that is the Lord, provavelmente Ele vai tirar você debaixo da minha liderança. He'll probably take you out of my leadership. Eu estou denunciando algo muito importante dentro da igreja nos nossos dias. The Lord is exposing something really important in the church Porque in o our days. respaldo dessas pessoas que abrem brechas para um espírito de religiosidade Because what backs up these people that open a place for the spirit of religion, normalmente são os seus feitos. usually their works. Normalmente pessoas que estão debaixo de uma influência de um espírito de religiosidade dentro da igreja, Usually people that have the spirit of religion in the church, além de quererem ser mais espirituais do que todos, if not only wanting to be more spiritual than mas everyone eles else, querem controlar as pessoas através da sua da sua espiritualidade, entre aspas. they want to control people according to their spirituality. Normalmente, Usually, o que essas pessoas querem what these people want é visibilidade, is to be seen, é status, is status, posição. it's a position. Normalmente, Usually, são pessoas insubmissas. they're people that aren't Não querem submissive. se submeter à autoridade. They don't want to be submitted to Porque acham authority que são tão santas because they think they're so e têm holy, tanta comunhão com Deus have so much fellowship with God. que não precisam da ajuda de ninguém. They don't need anyone else's Você vai help. falar com elas, You go to talk to a them, primeira coisa que você ouve é: first thing you hear is, Deus também fala comigo. God also speaks to me. As pessoas mais espirituais que você vai ver dentro da igreja The most spiritual people you're going to see in church são as mais humildes, are the most humble são as ones, mais submissas. are the most submissive ones. As pessoas mais espirituais dentro da The igreja most spiritual people in the church são as pessoas que mais tomam cuidado para não ferir a autoridade. are the people that take the most care to not hurt Saul authority. pode estar desviado dos caminhos do Senhor. They can be away from the ways of the Saul Lord. pode estar desviado dos caminhos do Senhor. Saul maybe was away from the ways of the Lord. Mas enquanto a autoridade de Deus está sobre a vida dele, But while the authority of God was over his life, Davi diz: eu não vou tocar no ungido do Senhor. David says, I'm not going to touch an anointed Não one of the importa Lord. o quão espiritual você é, Doesn't matter how spiritual you a are. linguagem de Deus é autoridade. God's language is E authority. nós não podemos quebrá-la. And we can't break it. Eu não estou querendo mandar uma mensagem para ninguém. And I'm not sending a message to Eu estou anyone. pregando para mim mesmo. I'm preaching to myself. Porque todas as vezes que o Senhor está dando vitória ao seu povo, Because every time the Lord gives victory to his people, todas as vezes que nós estamos, por algum motivo, sendo bem-sucedidos naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, every time we're for any reason successful in what God gave nós to our queremos hands, criar fórmulas, métodos e meios de querer justificar o que realmente está acontecendo conosco.
We want to create methods and formulas to justify what's happening to O us. dia que você conseguir explicar o que Deus está fazendo sobre a sua vida, derramando o favor dele, The day you can explain the favor the Lord is releasing over your life, cuidado, be careful. porque a graça de Deus e o favor dele não tem Because explicação. God's grace and favor doesn't have an A explanation. misericórdia de Deus não tem explicação. God's mercy doesn't have an explanation. Quando Deus derrama favor sobre alguém, When God releases favor over someone, não é por aquilo que a pessoa fez, it's not by what that person did. porque se é imerecido, Because if we don't deserve it, significa que não existe fórmula. means there's no Você pode ser a formula. pessoa que mais erra nesse lugar. You can be the person that makes Você the pode most ser a pessoa que mistakes. mais peca nesse lugar. You can be the one that sins E de the repente most. Deus decide derramar um favor sobre a sua vida e Suddenly, começar a te prosperar. God decides to release favor over Ninguém your tem life. nada a ver com isso. No one has anything to do Não with that. existe como você explicar aquilo que Deus resolve fazer em prol do seu povo. You can't explain what God wants to do in favor of his people. Cuidado com o fermento dos fariseus. Careful with the yeast of the Normalmente, Pharisees. a religiosidade Religion usually busca ganhar influência e posição. seeks to find influence and position. O espírito de religiosidade, Spirit of religion, uma pessoa influenciada por esse espírito, a person that's influenced by this ele tem spirit sérias dificuldades de perdoar has a serious hard time to e forgive. tenta usar o erro das pessoas They try to use people's mistakes para tentar justificar os seus próprios. to justify their own. Essas pessoas sempre falam These people always say do erro dos outros and talk about other e people's nunca errors falam dos seus próprios and erros. never talk about their own. Como eu disse, não tem ninguém assim aqui, tá? Like I said, no one is Só em like, Marte que tem pessoas assim. no one in here is like Como nós this, nunca only in fomos em Marte, Mars. então a gente não conhece ninguém assim. Since we never went to Mars, we don't know anyone like this. Meu objetivo nesta manhã, My goal this morning trazer a todos nós to bring to all of us aquilo que temos tentado construir como uma cultura saudável dentro desta igreja. what we've been trying to build as a healthy culture in this church. Criar algo sustentável diante do Senhor. Create something sustainable before the Lord. Não é sobre mim, It's not about me, não é sobre você, it's not about you, é sobre nós. it's about us. Sobre aquilo que Deus está fazendo. It's about what God is doing. Eliminar e trazer, eu não diria a imunidade, mas trazer a proteção. It's to eliminate and bring protection Para que você entenda so that you may o que understand Deus está fazendo. that what God is doing, A honra, the honor, a glória, the glory, o louvor é para Ele. the praise is to Him. Eu quero concluir. And I want to finish. Existe algo na vida de Paulo que é muito interessante. There's something in Paul's Paulo life that's escreveu very muito aos interesting. Coríntios, aos Colossenses e tantos outros textos que eu tenho aqui anotado. E por último, como eu citei em Timóteo, Paulo fala muito sobre isso, sobre a denúncia desse espírito de religiosidade que tenta se infiltrar dentro da igreja e dominar e controlar as pessoas. Paul speaks a lot about exposing the spiritual religion that tries to take over the church. E aí Paulo nos revela And he reveals to na us sua trajetória in his algo trajectory muito interessante, something that's really interesting. que é o caminho da humildade. That is the journey of humbleness. Quando você olha, por exemplo, uma das primeiras cartas que Paulo escreve, When you look at one of the first letters that Paul wrote, que é a carta aos Gálatas, that is Galatians. Paulo fala nos Gálatas, ele se coloca como não sendo menor do que nenhum dos demais apóstolos. Places himself as not being less than any of the other apostles. Olha só, ele se coloca assim: eu não sou menor do que nenhum He deles. says, I'm not less than any of them. Por quê? Why? Primeira carta que Paulo está escrevendo. The first letter that Paul is Olha writing. aqui para mim, dentro dos meus olhos. Look in my Vem eyes. dizer para mim que você nunca errou. Tell me you've never made a mistake. Vem dizer para mim que você continua crendo nas mesmas coisas que você cria 20 anos atrás. Tell me you still believe in the same things that you used to believe 20 Espírito de years ago. religiosidade Spirit of tenta nos religion aprisionar tries to trap no us nosso entendimento passado in our past e understanding não nos dar uma oportunidade and not give us an de opportunity ter aprendido com os nossos erros, to learn with our mistakes nos reinventar and reinvent para us poder estar novamente dentro daquilo que o Senhor nos quer. to be again in what God wants us Aí to Paulo do. lá atrás, So Paul way ele diz back, assim: he says, eu não sou menor do que nenhum desses I'm apóstolos. not less than any of these apostles. Aí ele vai escrever primeiro aos Coríntios, And then he writes 1 Corinthians. depois que ele escreveu Gálatas. After he writes Quando Galatians. ele chega no capítulo 15, Chapter 15, ele já fala assim: he says, sendo eu o menor dos apóstolos. I am the smallest of them. Olha a diferença. Look at the difference. Primeiro, First, eu não sou menor do que ninguém. I'm not less than anyone else. Aí Deus já
Deus já ensinou tanto para ele, then God already taught him so já much, quebrou tanto ele, broke him. que agora ele fala assim, And now he says, não, eu sou o menor dos apóstolos. no, but I'm the littlest one. Aí ele vai escrever Efésios, And then he writes Ephesians. depois que ele escreveu os Coríntios, After he wrote e ele fala Corinthians, assim, eu sou o menor dos santos. he says, I'm the smallest of the E holy ele vai ones. escrever a Timóteo, And he writes to uma das Timothy, últimas cartas, one of his last e ele fala letters, assim, eu sou o principal dos and he pecadores. says, I'm the main sinner. Alguém que era o maior dos apóstolos, Someone that was the greatest of the apostles, agora é o principal dos pecadores. now is the main sinner. Sabe por quê? You know why? Porque um dos caminhos da espiritualidade, Because one of the journeys of um dos spirituality, caminhos para sermos puros espiritualmente, one of the journeys for us to be pure é você spiritually, entender sobre a is humildade. for you to learn about É humbleness. você entender que quando você se coloca numa posição de It's humildade, for you to know that when you put in yourself of being quem humble, levanta a tua influência no meio das pessoas é o who Senhor. raises your influence is the Lord. Deus, Ele abate o soberbo, God, He turns down the ones mas that Ele are dá arrogant, graça aos humildes. but He gives grace to those Sabe that are qual que é o humble. antídoto de um espírito de religiosidade? You know what's against the spirit of religion? É você aprender a ser humilde na Is for you presença to do learn how Senhor. to be humble in Não é God's ser bobo, presence. It's not to be foolish, mas ser humilde na presença do but to Senhor. be humble in the Vamos ficar em presence pé of the nesta Lord. manhã? Let's stand.